Olá, sejam bem-vindos ao Café com Conexão. Hoje vamos bater um papo aqui com meu amigo Arthur Bruno, uma experiência que faz inveja a qualquer um, né? O Arthur Bruno tem 46 anos de vida pública, deputado federal, 4 vezes deputado estadual, 2 vezes vereador, dirigiu na SEMA, né? Foi secretário de muitos governos, inclusive do estado, né, do município. E o mais importante, o Arthur Bruno, ele é professor de geografia, mas ele gosta de ser pedagogo. E ele é um pedagogo com 10 livros escritos, né? Enfim, tem uma infinidade de experiência que faz inveja, viu, a política. Arthur, me diga uma coisa. Você com essa experiência toda, com essa maturidade toda, um professor de geografia que entende de geopolítica, entende de história, enfim, tem essa visão toda holística da coisa. Eu acho que a primeira pergunta é: você acha que já está no ponto, ou seja, você chegou a essa percepção de um estadista? Porque político você foi por muito tempo, né? E ainda atua na política, né? Na verdade, você está no IPLAN, né? O Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza, não é isso? Então, muita experiência, você foi gestor várias vezes, né, como eu já falei. Então, você, com essa percepção da cidade, você tem um domínio da cidade na palma da mão, né? Você se sente um estadista, assim, um cara que tem uma visão mais ampla, que, inclusive do mundo, obviamente, do Brasil, da sua cidade. Sim. E o IPLAN, eu acho que te provoca a tudo isso, né? Porque pesquisa Perfeito. E planejamento da cidade. Exatamente. Que, por extensão, você tem uma visão muito incrível de tudo, creio eu. Até que vai fortalecer a 4ª cidade do país, né? Isso. Como é que é, Bruno? Bom, Wagner, primeiro você falou aqui do meu currículo. Você só esqueceu uma coisa que é mais importante. Amigo do Wagner Castro, colega, companheiro aí de décadas. Quanto discursivo. Décadas dando aula aí nos cursinhos, nas escolas, né? Trabalhamos juntos em muitas escolas. Que nos orgulha isso, né? Nos orgulha. Prazer muito grande estar aqui contigo, né? Aqui no café. Essa gentileza. E você colocou muito bem. Eu sou, sobretudo, professor. Né? Tive a experiência parlamentar, você colocou muito bem, 7 mandatos, né? Assim, eu tive o privilégio de ter sido parlamentar municipal, estadual e federal. Então, eu experimentei, digamos assim, esses 3 níveis, né, do parlamento. E também tive o prazer muito grande de ter sido secretário de Meio Ambiente durante 8 anos, do governador Camilo Santana. Depois fui assessor durante 2 anos do governador Elmano de Freitas. Foi quando eu fui coordenar o programa de governo da campanha do Evandro Leitão, e ele me convidou para ser o presidente do Instituto de Planejamento e Pesquisa de Fortaleza. Né? Mas eu nunca deixei de dar aula. Né? Eu dou uma aula por semana para justamente não deixar de ser professor. Dá aula, entrevista em seguida. E aí eu também igual, né? igual a você, eu sou podcaster, né? Também. Tenho um podcast, está com 2 anos. Você já foi meu convidado lá. Com certeza, com muito prazer. Então, assim, eu gosto muito de... Na verdade, você é um executivo, né? Você é um prefeito e que tem todo esse potencial de conhecimento. Eu passei pelo Poder Legislativo e agora estou no Poder Executivo. Gostei muito de ser parlamentar, Wagner, mas para ser sincero com você, eu gosto até mais do Executivo. Porque no Poder Executivo você consegue realizar, você consegue fazer, não é? E quem tem espírito público, assim como eu e você, a gente gosta de ver a melhoria da vida das pessoas. E sendo bem feito, né? Qualidade de vida, né? Entendeu? Então a gente consegue ver isso naquilo que a gente consegue fazer. A gente vibra, tá certo? Então, assim, esse espírito público, ele é fundamental para quem está na vida pública, não é? Então, eu me sinto muito realizado no magistério, já sou há 47 anos, como você colocou muito bem, e também na vida pública, e agora trabalhando muito por Fortaleza, que é uma coisa para mim muito importante, porque eu nasci em Fortaleza, a minha vida toda foi trabalhando em Fortaleza, dando aula em Fortaleza. Eu sempre representei o povo de Fortaleza nos meus mandatos, né? Então agora eu estou com esse papel de planejar, ajudar a planejar, o prefeito Evandro Leitão, as políticas públicas em Fortaleza. E agora, sobretudo, nesse momento que nós estamos trabalhando, elaborando, junto com a participação da comunidade, o plano diretor, né,
participativo e sustentável de Fortaleza, que vai organizar, planejar a cidade para os próximos 10 anos. E numa atitude maravilhosa, né? Você vai nos bairros, né? E é uma votação, né? Você democratiza, você leva quase que uma democracia direta, né? Sim. Ali eles votam, mostram os problemas do bairro, ali do lugar. Isso Exatamente. É fantástico. E você está na ativa direta. É um trabalho muito intenso, né, Bruno? É. Mas deve ser muito prazeroso. Muito agradável, prazeroso. Wagner, né? Você sabe que Fortaleza tem 121 bairros e hoje a Fortaleza está dividida em 39 territórios. Cada território tem um fórum, são chamados fóruns territoriais. Então, no primeiro semestre, nós nos reunimos com os 39 fóruns territoriais. Nós convidamos a população, um trabalho, né? Eles vão para uma reunião e lá colocam quais são as suas prioridades, as suas reivindicações. Né? Eles veem com bons olhos nessa participação? Muito bem. Eles vibram muito com bem. isso? Nós não só tivemos bons debates, boas reuniões para elaborar o plano diretor, mas também para elaborar o plano plurianual. Né? Você sabe muito bem que todo governo, quando ele começa, ele faz um plano para 4 anos. Sim. Né? Justamente o primeiro ano, o segundo ano do seu governo, terceiro e quarto, até o primeiro ano do governo posterior. Esse é o plano plurianual. Então, nós colhemos muitas sugestões pelas ideias da população para o plano plurianual de Fortaleza, que justamente será votado brevemente pela Câmara Municipal. Né? Você estipula as prioridades ali com a população decidindo, se faz um orçamento em cima dessas demandas, né? Inclusive para os próximos 4 anos, um orçamento de 70,5 bilhões de reais, o que a Prefeitura de Fortaleza orçou para os grandes programas das mais diversas áreas de políticas públicas. Legal. E, Bruno, quais são as demandas? O que é que eles pedem mais? O que é que eles dizem mais? Qual é a reclamação? Porque você faz uma audição direta, literalmente, né? É audição. É uma democracia direta. Isso. Quais essas demandas que você percebeu ao longo desse tempo, desses 39 encontros, que ficou assim, era mais uníssono, tinha uma relação mais com todas elas, era comum, eram comuns a todos os encontros. Isso. O que era? Era segurança? Era saneamento? Sei lá, era uma creche? Algo desse tipo? Um saneamento do lugar, do bairro. O que era, afinal? O que você nos elencar 2 ou 3 importantes? Wagner, você, então, como é esse? Fortaleza tem, né? O maior problema hoje de Fortaleza, talvez do Estado, talvez do país, seja a segurança pública. Claro que a segurança pública ela é uma responsabilidade dos 3 níveis de governo. É no governo federal. Sim. Essas armas entram por onde? Pelas fronteiras. Sim. O tráfico de drogas, essa droga vem de onde? Ela vem dos países vizinhos, vem da Colômbia, né? Ela vem da Bolívia, né? E aí nós temos o grande problema das facções, né? Que hoje estão muito fortes no Brasil, no mundo de uma maneira, na América Latina, mas no Brasil é um problema que não é só no Ceará. Então esse é um problema muito sério. Claro que é um problema do governo federal, mas é também um problema do governo estadual, que é responsável pela política de segurança pública, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, né? A Polícia Penitenciária, né, também tem uma responsabilidade, mas também a Prefeitura tem responsabilidade. Por isso que a Prefeitura criou, já há algum tempo, a Secretaria de Segurança Cidadã. Nós temos, por exemplo, o trabalho que é feito pela Defesa Civil, que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Nós temos também a Guarda Municipal, que trabalha hoje muito fortemente em parceria com o governo do Estado, com a Secretaria de Segurança Pública, mas segurança não é só um problema de polícia, é um problema também de educação, de saúde, é um problema de iluminação, é um problema de boa infraestrutura. Então, nós temos, além da segurança, uma demanda muito forte na nossa cidade, que é a demanda por creche. As mulheres querem trabalhar e muitas vezes não têm como deixar os filhos. Então, isso também é uma demanda constante. Segurança e creche. Muito. Porque escola... Até que nós temos muitas escolas em Fortaleza, escolas municipais, escolas estaduais. Você sabe que 85% das escolas são públicas. Sim. Né? Escola particular é uma exceção. Então, bem melhores do que 20, 30 anos atrás. Sim, nós temos escolas muito boas. Né? A educação pública melhorou muito. E o Ceará, inclusive a melhor escola pública do Brasil hoje está no Ceará. Não é o ideal ainda, precisa melhorar mais, mas melhorou muito. E a escola de Fortaleza também é uma boa escola municipal. Agora, o que é que falta? Creche. Tá certo? Ensino fundamental, nós temos escolas, até eu diria, em quantidade suficiente.
Escolas de nível médio, que é o estado, nós temos também uma quantidade boa. Falta um ou outro bairro, talvez precise ainda de uma ou outra escola. Mas o grande problema é vaga em creche. Não há creche pública suficiente para a demanda, para as necessidades. Tanto que a prefeitura, além de construir creche, faz também convênio com creches particulares, né? Particulares, creches de associações, de cooperativas, creches... É porque isso é uma demanda urgente, né, Bruno? Porque a família hoje não dá mais para o homem trabalhar só, a mulher faz. Não tem como, a gente sabe disso. A realidade é do país, do mundo, né? Enfim. E outra coisa é essa liberdade das mulheres criarem, produzir, enfim, entrar no mercado acadêmico, inclusive, que sofre, inclusive, até com a produção de texto acadêmico, as mulheres eu vi uma reportagem que produz até bem menos do que os homens, né? Você imagina quando ela não tem creche, essa dificuldade, tudo fica muito difícil, né? Entendeu? Mas não posso esquecer também, para mais um elemento que eu acho que é fundamental, que é a saúde. Fortaleza tem 134 postos de saúde. Quer dizer, até há uma quantidade razoável, porque são 121 bairros, né? Nós temos aí vários hospitais, inclusive hospitais municipais, em torno de 10 hospitais municipais, sem se falar dos hospitais estaduais. Mas há muita demanda por melhor atendimento. Às vezes falta médico, falta remédio. Isso é uma demanda. O prefeito Evandro Leitão recebeu a prefeitura de Assunção muito difícil. Esse atendimento é uma coisa muito triste, né? A formação do servidor, a formação ética de receber, né? É assustador como isso é tão ruim, né? A saúde é um problema sério. Nós temos ainda em Fortaleza uma carência de saneamento básico. Quer dizer, saneamento básico é oferta de água tratada, é drenagem, é coleta de resíduos sólidos. E é também o esgotamento sanitário. O esgotamento e a água, hoje em Fortaleza, é responsabilidade da CAGES. Né? O Estado tem uma parceria com o município. A drenagem já é uma responsabilidade do município. E eu diria que o resíduo sólido, que a gente chama de lixo, ainda é um grave problema. Precisamos melhorar muito. E aí um grande desafio para o prefeito Evandro Leitão é a educação ambiental, que ele resolveu colocar como uma das suas prioridades. Educar a população, né, para essa situação. Agora, precisa aumentar mais ainda, sobretudo o esgotamento sanitário. 1/3 da nossa cidade não tem esgotamento sanitário. Não tem esgoto, às vezes, as famílias não fazem a ligação. Então acaba de não sendo beneficiada pelo sistema de esgotamento sanitário. Então, segurança pública, educação, né, que saúde. É a creche, né, e saúde, né? Bruno, vamos pegar o primeiro tema. Sabe? Com essa sua experiência, com essa sua expertise que eu falei há pouco aqui, então com esse seu conhecimento literal, agora ouvindo as pessoas nos bairros, a pergunta assim, por que essa segurança pública? Você vê que nós temos referência de cidades no mundo, né, que contiveram essa violência, né? O caso de Juarez ou Juárez, né, no México, na cidade, população enorme, né? Uma violência, enfim, sem precedentes, inclusive com as mulheres, né? O assassinato de mulheres e tudo mais. E aí o que a gente percebe quando você faz essa política pública, né? Saúde, creche, escola, hospitais, praças, eles fizeram uma coisa muito interessante. Eles chamaram os policiais, eliminaram os corruptos, tiraram, né, da polícia. Chamaram as mães, as esposas, para que elas ajudasse nisso, porque o marido não entrasse nisso, porque ele tem um salário fixo, aquela coisa toda. Clubes para os policiais, integrar a população, né? E né, Juárez, no México, é um exemplo interessante de como isso pode ser evidenciado, né? Aí eu fico pensando, viu, Bruno? Você vê essas facções crescendo. Fortaleza é uma cidade litorânea, sol o ano todo, shoppings, riqueza, mar, noitada, enfim... Carro importado numa cidade que tem, sei lá, serras, sertão, e tem mar, e tem litoral. Tem 4 no litoral. Eu acho que era quase que um anúncio, né? As facções gostarem dessa cidade, também mais próxima da Europa, né? Da América Central. É um ponto geoestratégico, né? De droga, né? E eu fico pensando como é que poderia se resolver o Fortaleza, sei lá, dar o pontapé inicial, evitar essa droga, porque ela vem de longe, né? Ela chega no Ceará já com uma estrada boa. Ela vem assim, ali da Bolívia, vem da Colômbia, uma estrada, né? Boa, né? Pela Venezuela, países que fazem fronteira com o Brasil, não é? Eu fico preocupado, Bruno, porque isso é uma coisa que nos deixa muito seguros, né? Porque Fortaleza, que a gente sabe disso, né? Foi uma cidade que você sabe caminhando a pé em todos os lugares, né? Mas, Wagner, isso é nostalgia, a realidade é outra. Mas essa realidade
eu acho que a gente tem possibilidade, porque Fortalezense tem as melhores escolas do Ceará, de modo geral. Isso. A gente tem um povo inteligente, não é à toa que vem um ITA aí na nossa casa agora aqui, né? No patrimônio arquitetônico, a base era, né? Então eu fico pensando sobre isso. Como? Por isso que eu falei na pergunta inicial, você como estadista. Sim. Porque percebe que você tem essa visão bem holística de tudo, nessa Sim. compreensão geopolítica dessa coisa toda. E entra. Mas entra como? É porque a polícia é corrupta? É porque... Entendeu? A região portuária é corrupta? Como resolver isso, né? Eu diria que... Assim, na sua percepção de tudo, como é que você poderia perceber isso? Resumindo aqui, eu acho que a gente teria... De forma mais simples, né? Claro. Tem a questão da repressão, punição, e tem a questão da prevenção. Né? Sim. A repressão, ela tem que ser aperfeiçoada, né? E tem que ter uma integração cada vez maior entre o município, a prefeitura, o governo do estado e o governo federal. Até porque muitos dos crimes, a origem, né, são crimes federais. Certo. Tráfico de drogas, quem tem que combater é o governo federal, a Polícia Federal. Certo. Não é? Armas, tráfico de armas, é a Polícia Federal. São crimes federais. Isso. Então, creio que o governo federal está muito preocupado, a gente percebe a preocupação, e eu espero que possa evoluir. Não é? É preciso aumentar as penas dos crimes. É possível, um ou outro crime pode-se até aumentar a pena, mas a questão já não é essa, porque os nossos presídios estão lotados. Parece que essa solução não é viável. A condenação, a punição, né? A prisão não resolve. Né? Não resolve. Até porque às vezes lá vira uma escola de crime. Continua mandando lá fora. Né? Então, essa questão... Me parece que nós precisamos, sobretudo nessa área de repressão, de inteligência. Nós temos que cortar as perdas do financiamento do crime. Né? Você veja, por exemplo, recentemente, as denúncias de que grupos poderosos financeiros têm envolvimento também com a verdadeira máfia, né? Que se tornaram as facções no Brasil. Né? 2, 3 grupos, que eu não quero aqui fazer propaganda, dizer não. Estado virou um verdadeiro Estado. Então é preciso quebrar as pernas financeiras dessa máfia, né? Dessas facções. O governo começa também a agir nesse sentido. Agora, é sobretudo também um trabalho de prevenção. O Estado tem que ocupar os espaços para evitar que a facção ocupe. Então, o Estado tem que oferecer boa escola, saúde pública, praças, locais de esporte, de lazer, parques, ou seja, iluminação. Tem que melhorar a qualidade de vida. Que desestimule aquele garoto e geração de emprego e renda. Pronto. A ser cooptado. Pronto. Não, geração de emprego. Tem tudo isso aqui, a mãe cobra, sei lá, o pai. A gente pensa assim, né? É uma série de políticas públicas que precisam ser realizadas. O governo do Estado está fazendo isso, a prefeitura tem preocupação. Agora, não se resolve também da noite para o dia. Né? Isso leva algum tempo. Agora, é preciso cada vez mais, eu diria que a solução está na integração, prefeitura, governo do Estado, governo federal e sociedade, juntos contra o crime. Nomear responsáveis do Estado, isso é uma coisa que existe. Agora tem que dar uma solução. Aí você deu umas ideias super legais, umas percepções, que é por aí mesmo, né? Sim. Aí, Bruno, isso me preocupa muito. Me parece que o brasileiro, de modo geral, ele parece que não gosta de seguir leis, respeitar a legislação, né? Eu acho que uma das coisas que mais assim, nos impressiona é que, por exemplo, assim, porque não tem como não questionar isso, né? O 8 de janeiro, né? As pessoas invadem, quebram o patrimônio, mas está na Constituição. Tem N artigos falando sobre isso, né? Que você não pode quebrar ou ameaçar o patrimônio público tal, né? Assim, cultural, que sofre o quê? Penas. E está lá, as penas, anos, tal, no Código Penal também, mas são várias leis, né? E o que a gente acha estranho é que com tudo isso, é como se parte da população achasse que tem direito. É como se ela não percebesse ou negasse a Constituição, negasse o Estado. E essa negação do Estado é assustador, porque os grandes vão acabar se sobrepondo cada vez mais sobre os que têm menos poder, né? Assim, aquele que tem o poder das armas, que tem o poder político, né? Assim, se não tem Estado, vai ser a lei, a lei do mais forte, como se diz. Eles não conseguem compreender essa importância do Estado. Eu não sei o que estou dizendo isso não, né? Thomas More, Rousseau, né? Assim, essa galera toda já pensou sobre isso, né? Montesquieu, né? Os luministas, é uma coisa antiga, né? Sem Estado vira uma baderna, vira uma anarquia, né? Isso me preocupa muito. É como se fosse metade do país faz esse discurso
isso nos amedronta. Nós somos professores, a gente sabe disso, Sim. né? Mas está na lei, né? Advogados, juiz, negando a lei, negando a Constituição. Como assim? Eles foram formados em que universidade? Perfeito. Fica tudo muito estranho, né? E aí você, com toda sua expertise, seu conhecimento, como é que você vê isso? Como você foi deputado federal, 4 vezes deputado estadual, né? Você transitou por N discussões, viu muitos parlamentares amigos, o que eu concordava. Sim. Como é que você percebe isso, nessa Wagner, experiência? Primeiro, nós temos que ressaltar sempre a democracia, né? O Estado Democrático de Direito. Nós temos uma Constituição de 1988 que está fazendo agora 37 anos. 37 anos. Né? Então, a nossa Constituição é muito boa. Que ela nós é muito progressista, aqui, né? Ela é avançada, né? Tem muitas leis, né? Nós temos aí... Lei para tudo. E um dos princípios da Constituição é justamente a harmonia e o equilíbrio entre os poderes. Os 3 poderes são muito importantes. O legislativo, né, elabora as leis, fiscaliza, representa a comunidade. Sim. O executivo, que é quem administra, faz a gestão. E o judiciário, que aplica a lei. Né? O judiciário não faz lei. Quem faz lei é o legislativo. Cabe ao judiciário a aplicação da lei. Qual é um grande problema no Brasil? É que muitas vezes as pessoas confundem o papel de cada poder desse. As pessoas, eu vejo muita crítica. O poder judiciário está legislando, está se envolvendo na política. Esse é o discurso mais comum. Mas veja bem o que é que acontece. O legislativo não regulamenta a Constituição. Não entra na bola dividida para fazer determinadas leis. Aí um cidadão se sente prejudicado num direito seu, ele vai ao judiciário reclamar um direito. E que muitas vezes esse direito ele não está regulamentado na lei. Mas o princípio constitucional trata desse direito dele. Então, o judiciário, e às vezes essa questão vai até o Supremo, o Supremo vai agir, tomar uma decisão baseada na Constituição. Aí a turma diz, bom, mas o judiciário está legislando? Não, o legislativo não legislou, por vários motivos, o seu papel coube ao Poder Judiciário, sobretudo ao Supremo, dar o direito àquele cidadão. O Supremo não age por si só. Não. Ele tem que ser acionado. Isso. O Supremo só age, só decide quando alguém, um cidadão prejudicado ou um grupo de pessoas provoca. Extrapola o que está lá. Provoca o judiciário. Né? Verdade. Então, claro que também há excessos às vezes, a gente percebe que alguns ministros, eles se excedem, comentam questões políticas que não deveriam comentar, porque não cabe a um juiz, não é? Entrar na política, fazer julgamento político. Ele tem que julgar de acordo com a legislação, de acordo com a Constituição, ele tem que estar equidistante. Às vezes há excessos em determinados ministros e isso acaba gerando essa questão. Mas você colocou muito bem, acho que é muito importante. Se alguém cometeu uma ilegalidade, um descumprimento da lei, essa pessoa tem que ser punida, porque senão vai desmoralizar o Estado Democrático de Direito, vai desmoralizar uma legislação. Aquela legislação foi elaborada para ser cumprida. Então, por que não se cumpre? Não faz sentido, tem que cumprir. Já que você falou na Constituição, né, que nós vimos, né, ela ser tudo aquilo ser construído, né? Sim. Mas assim me preocupa, Bruno, porque me parece que 37 anos de Constituição, pós-regime, a sociedade brasileira pensava que o ato de ter acabado, o fato de ter acabado o regime civil e militar, estava livre agora com todos os direitos garantidos, voltou na democratização e os deputados federais e deixou para lá. Isso foi um problema. Sim. Porque me parece, não sei se você concorda com isso, mas o nível da Câmara do governo, né? E do Senado, parece que ficou muito ruim. A gente percebe, a gente olha alguns deputados, senadores do passado, e quando a gente percebe hoje, parece um campo minado de grupos que invadiram isso por proteção pessoal, por questões pessoais, e querem acabar a Constituição para fazer uma legislação pessoal para ele, para a família, para o grupo dele. E o povo que se lixe. Aí, a impressão que eu tenho, não sei se você concorda com isso, me parece que isso não acontece muito com nossos vizinhos aqui, país até muito mais pobre que a gente, né? Sim. E que respeita a Constituição. E aí, se isso acontece, eles vão legislar de forma ilegal ou não inconstitucional, isso vai refletir no Supremo. E me parece também que o Supremo desses países não são tão acionados, não tem que levantar, opa, nós somos guardiões, espera aí, né? E o povo, isso é inconstitucional. Por que isso no Brasil? Bom, o Wagner tem uma frase interessante, muito, você tem razão. Tem uma frase do Ulisses Guimarães, né? Os deputados chegavam para ele e diziam,
o deputado Ulisses, esse Congresso está muito ruim. Aí ele disse, você acha que está ruim? Espere o próximo. Olha aí. Ou seja, visionário. Parece realmente visionário, né? que está cada vez mais complicado. Por isso mesmo ninguém vê o Supremo dos países, mesmo os mais pobres aqui, com todo respeito, tão acionado. Mas sabe o que aconteceu no Brasil, isso virou nos últimos anos? Aconteceu algo que eu acho que foi ruim para a política. O imediatismo, né, dos influencers. Né? Então, hoje você virou um influencer, né, ficou conhecido. Inclusive jogador de futebol. Parece agora influencer, não é mais jogador artista e tal. Pessoas que não tinham uma cultura política, não tinham uma liderança, uma participação na sociedade, preparo teórico e prático, envolvimento com a sociedade, na organização. Virou um influencer, uma pessoa, um comunicador, e aí é eleito para representar a população. E esses influencers são péssimos parlamentares em regra. Claro que toda regra tem exceção. Mas, em regra, normal, né? Essas pessoas famosas, não é? Que não têm uma formação, que não têm uma vivência popular, não é? Acabam se elegendo, e acho que hoje o parlamento está cheio disso. Tanto as câmaras municipais, as assembleias, sobretudo no Congresso Nacional. Você vê que o deputado lá, em vez de fazer o discurso, ele está falando aqui para o celular, ele está gravando o que ele está dizendo ali, e termina ali, ele sai do parlamento, joga nas redes sociais, tal dos cortes, né? Isso acaba prejudicando muito, porque a gente... Ele não vai discutir. Ele não vai discutir, não prepara um pronunciamento. Os projetos de lei são muito frágeis, muito ruins quando fazem. Então, eu acho que realmente o nosso parlamento precisava ser melhorado. Mas tem um problema maior ainda. Como mudar isso, Bruno? Pois é. Só tem um jeito. Quem é que elege os parlamentares? É o povo. Somos nós, o povo. Então, o povo, nós, o povo, temos que ter mais consciência. Nós, o povo. Nós temos que ter mais consciência política. Porque tem sujeito de mais informação. Culpa da sociedade, como se não fosse sociedade. A gente faz parte. Pertencesse. Então, o eleitor, ele tem que acompanhar melhor a política, quem são os políticos, quem são os representantes, o que eles fazem. E hoje, Wagner, está muito fácil, porque você entra aqui nas redes sociais, você sabe se o parlamentar está trabalhando, se não está, se ele vai para a sessão, o que é que ele está dizendo. Então, você acompanha online a vida do seu representante. Então, tem que ir atrás para saber se eles realmente estão fazendo valer o seu voto. Né? Você votou acreditando que ele ia te representar, apresentar boas ideias, bons projetos, defender os seus interesses. O que é que ele faz? O que é que ele faz? Aí, quando chega perto da eleição, às vezes você pergunta. Aí eu vi várias pesquisas. Quem foi que você votou para deputado? Boa parte da população, Wagner, nem sabe. Falar de projeto, nem pensar, né? Qual foi o projeto que ele... Como é que você esquece? Que ele aprovou ou não aprovou? Como é que você esquece? Alguém que você escolheu para te representar durante 4 anos. Aí, Bruno, entra num problema aí. Acho que você concorda comigo. Nós, educadores, a gente fica pensando, eu penso várias vezes sobre isso. A gente errou onde e como? Porque recentemente eu vi um professor de história dizer assim... não, mas ninguém pode ter esses comentários todos porque o dono do colégio não gosta, porque alguns pais não gostam. O que é educação, então? É ciência. Fazer pensar. Você está falando que história como ciência, geografia como ciência. Então você vai dizer, olha, você tem que separar isso, fazer ele entender que aquilo, ele tem que entender isso para ele ser um bom cidadão. Nós não podemos, né, Wagner? Aí fica fazer a política partidária em sala de aula. Professor que é professor. O professor ele tem a obrigação de estimular o senso crítico, né, para que aquele jovem se forme. Que dialogue com pessoas diferentes. Ele precisa conhecer a realidade, precisa ser questionado. Então, cabe a gente. Mais dialética, né? Cabe a gente estimular o senso crítico, né? Ele raciocinar sobre a vida, sobre os valores, sobre a realidade do país, não é? Da sua cidade. Então, isso é papel nosso como educador. Outro dia eu comentando com um senhor conversando comigo, né? Eu disse assim, você é um bom político. Ele disse, por quê? Porque você me disse que morava na mesma casa há tantos anos. Eu perguntei, você gosta dos dois, se dá bem? Me dou, então você é um bom político. É como se a política estivesse distante. Ela está inerente, ela é dentro, faz parte do convívio. Né? A política então, é o dia a dia, você é o nunca cotidiano. Brigou com um vizinho, você é um bom político. Né? Entendeu? Uma coisa que parece que é do outro, do cara que eu elegi, ele vai discutir. Isso é corpos políticos. E para mim, ele vai resolver os problemas. Todo mundo é político. Não dá isso. E isso é antigo, né? Política, a palavra política nós conhecemos bem, vem de polis, né? Que é a cidade para os gregos. Então, o que é a política? É a minha relação
com a minha comunidade, com a minha cidade. Perfeito. Então eu quero que a minha cidade melhore, quero que o meu bairro melhore. Então vou fazer o quê? Política. Isso. Né? E reivindicar, ir atrás. Política, né? É a política. Você faz isso tem que fazer isso no seu cotidiano. E também eleger representantes para o executivo e legislativo para te representar, né, em grandes questões. Mas, Bruno, parece que também isso parece que está generalizado, né? Vamos falar da Constituição dessa ideia de cidadania, né? Sim. No Brasil. Mas se você pegar a geopolítica mundial, que é um craque nesse assunto, Sim. né? E essas leis, elas são internacionais, da ONU e tal. Mas você vê um país atacando o outro, querendo sobrepor o outro e Sim. dominar o território, né? Sim. Como o caso da Rússia e da Ucrânia, você sabe disso. E bem recentemente agora você vê Israel fazendo um ataque ao Hamas. Sim. Que cá para nós aquilo não é guerra, né? Israel é um Estado. É um genocídio. O Hamas, o Palestina, não tem Estado, né? Guerra é quando vocês estão um Estado, é claro, guerra é outro Estado, mas um Estado poderoso como aquele, pegar uma população desarmada, né? Assim como os palestinos, de modo geral, e um grupo Hamas, que não tem essas armas potencial, e dizer que aquilo é uma guerra, vamos ser honestos. Para que as pessoas nos entendam, isso aqui não é guerra. Ali é um genocídio de Estado. Né? Agora, Wagner... Isso me preocupa muito, porque cai na educação, cai nessa visão que a gente está falando de cidadania. Que às vezes você é levado por uma mídia, por você vê quando uma televisão, esse tratado rádio, de paz aí, ou esse cessar-fogo, quem vai assinar é Trump, o representante do Egito, do Catar, e os interessados não estão lá. Então é um festa de lei para inglês ver, né? Agora, Wagner, é muito interessante o que você está me dizendo, porque as pessoas têm que sempre buscar mais informações, né? Não ser informado apenas por um canal, por uma pessoa, não é? Ele tem que ir atrás de mais informações, porque, veja bem, eu vi muito nesse debate do Hamas com Israel, algumas pessoas defendendo o Hamas. Vamos lá. O Hamas é um grupo terrorista. O Hamas, ele entrou no território de Israel e matou 1.200 civis e sequestrou cerca de 200 pessoas. Isso é um grupo terrorista. Isso é uma coisa. De grupo, né? Outra coisa é o povo palestino. O povo palestino tem direito a um Estado. Isso. Como Israel, os judeus têm Israel, o povo palestino, isso já é consenso em quase todos os países do mundo. Né, Bruno? Lembrando nosso público aqui, quem está nos assistindo, né, que Israel se tornou um Estado em 48, mas a Palestina nunca teve Estado. Sim. Isso vem desde 48. Exatamente. Então os países fizeram um vista grossa, um desenhado da coisa, e são parte responsáveis por isso, né, Bruno? A fragilidade, hoje nós temos a fragilidade da chamada multilateralidade, né? Os organismos internacionais estão fragilizados. A ONU, né, criada para evitar guerra, para resolver conflitos, consegue, né? Ela está fragilizada. Né? A ONU está muito fragilizada, é tanto que ela não consegue trabalhar a paz entre Ucrânia e Rússia. É uma guerra que tem 3 anos. Já, né? 3 anos. E próprio Gaza e o Estado palestino e Israel, essa situação não está resolvida, não. Não, houve lá paz temporária, mas só vai ter uma paz permanente quando se criar um Estado palestino, que eles têm direito, vivem lá há milhares de anos. Assim como foi criado o Estado de Israel, o Estado judeu, se criar. Exatamente. Então, enquanto isso não for resolvido, né, nós vamos continuar vendo esse problema. Não acho que está solucionado. Está longe de solucionar, né, a não ser que se crie também um Estado palestino. Israel não tem nenhum interesse, né, Bruno, de reconhecer um Estado. Sobretudo com esse governo, Netanyahu, né? Deixa bem claro. Porque houve governos em Israel que defendiam a tese, Isaac Rabin. Foi assassinado por isso. Vamos lá, entre 1993, né? Vamos lá, entre 1993 e 1995, os acordos de Oslo, né, capital da Noruega, e lá se decidiu a criação de um Estado palestino, primeiro temporário, na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Qual foi o grande problema? É que a autoridade palestina fragilizou-se, o grupo Fatah, que era quem governava, fragilizou-se, muita denúncia de corrupção, aí o Hamas cresceu, que é um grupo terrorista. Aí é o problema, que é quem governou aí nas últimas décadas a faixa de Gaza, que aí é um grupo terrorista. Não pode um grupo daquele continuar governando. Nesse ponto tem razão. E os grupos os países europeus vacilaram, digamos assim. Sim. Não reconhecendo o Mahmoud Abbas
Sim. como representante da autoridade palestina. Isso. Quer dizer, que é da linha mais moderada, né? Exatamente. Que representavam os acordos de Oslo. Exatamente. Né? Aí o Hamas foi ganhando força, né? Isso. Mas, voltando, a população civil, ela é refém de tudo isso, né? Sim. Ela não tem interesse em guerra, são pobres. Não, a vítima maior é o povo palestino. Morreram já milhares de palestinos. Mulheres e crianças, né? Mulheres e crianças. Um genocídio, né? Porque o Israel é um país desenvolvido, é um país militar forte. Bélico, poderoso. Bélico, muito forte. Quer dizer, o que houve ali foi um genocídio do povo palestino, né? Ele foi um absurdo. Né? 2 anos ali de genocídio, felizmente parou. Espero que não volte mais. Mas a solução não está colocada ainda, a não ser a criação e a convivência com 2 estados, um estado palestino e um estado judeu. E o Trump, né? Que inclusive mostrou uma ideia de fazer um resort em Gaza, porque é na beira do mar Mediterrâneo, né? E a ideia de querer sair de bom moço agora, porque fez essa união, essa cessar fogo, né? Assim, mas por objetivos econômicos. Não, e vaidade. Ele queria ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ele mesmo disse, eu quero ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Como se isso fosse uma pretensão pessoal. Eu acho que os conselheiros mais moderados dizem, rapaz, você não faça isso, porque você brigando com o Catar, com os países árabes, que são nossos amigos do petróleo, você vai arranjar um problema seríssimo pra gente, pra nossa base Oriente Médio, que é Israel. Né, assim? Aí fez o Netanyahu pedir desculpa ao Catar, e ele sabe uma coisa, melhor de fazer esse negócio aí, que é essa paz, né? Problema, mas a ideia de Estado não tem nenhum interesse, né? Sim. Isso deixa muito triste, né, Bruno? Porque, na verdade, ali a ONU coloca aqui, recentemente mostrou isso, né? Para refazer a cidade, reconstruir, são 70 milhões de dólares. Que casa? Onde ficar? Dá pena, né? Aquelas imagens das pessoas retornando. Para onde? Achando que vão retornar para só que a casa está destruída. Mas para onde, né? As ruas sujas, né? Depredadas, aquilo. A gente entende. As pessoas com fome, passa um caminhão entregando comida, as pessoas parecem bichos, famintas. Aquilo é triste. A gente entende, eu estava vendo na televisão, nas grandes mídias, né? Os reféns israelenses voltando, que sobreviveram, né? E a mídia fazendo aquele encontro com os pais. Tá certo, tá corretíssimo, né? Assim. Mas, por outro lado, quem tem um pensamento mais crítico diz, mas a gente só vê uma mídia ocidental da CNN, dos americanos. E o que é a Al Jazeera? A TV árabe diz disso, né? Ninguém vê esses dois. Isso é um exercício de história, né? De observação dos contextos, né? Dos interesses envolvidos, né? E não se vê, né? Mas a gente que estuda isso, a gente percebe, fica triste, né? Vou repetir, não que a mídia tenha feito a cobertura em grande escala dos que retornaram para suas casas, judeus, né? Assim? Sim. Mas, por outro lado, cadê as mães? Cadê esses 60 mil mortos? Onde está a dor deles também, né? Isso. Né, Bruno? A gente fica muito triste com isso, né? Perfeito. Horrível, né? Meu amigo, a gente que estuda fica meio triste com tudo isso, né? Muito triste. Eu espero que o povo israelense possa escolher melhor seus dirigentes, não é? Porque você sabe que Israel é um regime parlamentarista. Isso. Então se vota no parlamento para deputado e os deputados, não é, que formam maioria, escolhem o primeiro-ministro. Eu acho que o Netanyahu, ele fez muito mal ao povo de Israel. Né? O povo de Israel tem uma bela história, um povo que sofreu o Holocausto, tem direito a um Estado. Eu acho que Israel tem direito a um Estado, como o povo palestino tem. Agora, eu acho que o governo Netanyahu, ele não está à altura do povo israelense. Inclusive, sérios problemas com a população, né? Questão de corrupção e tudo mais. Perfeito. Bruno, meu amigo, que legal ter aqui com a gente. Beleza. Um programa muito bacana. Nosso Café com Conexão. Privilégio de ter nosso amigo Arthur Bruno. Grande gestor, grande amigo, um cara que está... A sua dinâmica fazendo política é invejável, né? Essa sua capacidade de unir pessoas, grupos, né? Liderar. Beleza, Wagner. Bruno, parabéns. Eu que te agradeço. E obrigado por ter vindo aqui bater um papo com a gente. Obrigado pelo convite. Um abraço, querido. Valeu, outro.